Fala, meus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional, mais um momento na presença do Senhor. Deus fará grandes coisas. Deus fará o impossível acontecer nas nossas vidas, eu creio. Eu creio que essa semana será uma semana abençoada, será uma semana de bênçãos, uma semana de milagres em nome de Jesus. Hoje eu quero tratar um assunto necessário com você sobre o Senhor luta as minhas guerras. O Senhor luta as minhas guerras. E eu quero compartilhar um pouco sobre ensinamentos para a estação que nós estamos vivendo. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse devocional acontece de segunda a sexta, 7h30 da manhã, com um propósito muito claro, te aproximar do Senhor. Um passo de cada vez, um passo mais perto, um passo todos os dias. Nós oramos para que o Senhor possa falar ao seu coração. Se você já faz parte dessa família, seja muito bem-vindo. Está aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreva no canal, ativa as notificações para que você seja alertado no momento em que estivermos ao vivo. Tá bom? Combinado? Sim ou não? Deus te abençoe mais uma vez, que Deus possa falar ao teu coração. Eu oro para que nessa manhã Deus te encontre, que Ele fale, que Ele transborde sobre a sua vida bênçãos e favor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bom. Aproveita que você tá aí, puxa a cadeira. Aproveita que tu tá aí, rapaz. Pega o teu café, vamos tomar um café da manhã junto. Deus te abençoe. Eu creio que Deus fará grandes coisas. A gente tá fazendo uma coletânea, para você que é membro desse canal, nós estamos fazendo uma coletânea com todas os devocionais, né, em PDF, com todos os devocionais, não um PDF só, mas vários PDFs pela mensagem para compartilhar com vocês. E nós estamos estudando a melhor forma de fazermos isso para disponibilizar aqui no YouTube para que vocês possam receber. Muitas pessoas gostariam de ter acesso a esses materiais. Para quê, pastor? Porque às vezes são líderes de célula, são líderes ministeriais, são pessoas que gostam de levar uma palavra às vezes no trabalho, e seria de grande valia esse pack gigante com mais de 1.500 PDFs aí. É coisa, moço, é coisa que tem escrito, viu? É coisa. Mas a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Vocês que são membros, é uma forma de honrar a entrega de vocês. Muito obrigado, que Deus possa multiplicar 100 por 1 sobre a vida de cada um, que Deus possa abençoar, transbordar, enfim, que Deus possa fazer grandes coisas na vida de cada um de vocês, tá bom? Lindos, vamos lá. Sem mais delongas, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção. Volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor. Hoje é o nosso último dia de jejum. Não sei se você está participando. Pastor, que jejum é esse que tu está falando? Querido, jejum que acontece todos os primeiros 7 dias de cada mês. Esse jejum, ele tem um propósito muito claro, te aproximar do Senhor. Esse jejum, ele tem um propósito muito específico. Nós estamos jejuando, nos aproximando do Senhor, nos tornando mais sensíveis para ouvir a voz do Senhor, com alvos muito específicos, alvos muito claros. A gente está estudando formas de sermos mais intensivos nesses primeiros 7 dias de cada mês. Estou com algumas ideias, em nome de Jesus vai dar certo colocá-las em prática. Então eu estou aqui para te abençoar, estou aqui para trazer essa mensagem, essa palavra de sabedoria para a tua vida, essa palavra de transbordo sobre você, e eu oro em nome de Jesus, que o Senhor fale com você, que o Senhor possa mover e fazer infinitamente mais sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Vamos lá. Se você está no trânsito, está andando de bicicleta, está correndo, está na academia, não importa onde você esteja, mas desconecta de tudo que pode roubar a tua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Pai, nós te damos graça por mais esse encontro, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido sempre presente em cada um dos nossos momentos. Obrigado porque o Senhor nunca nos desamparou, o Senhor nunca nos permitiu estagnarmos no meio do caminho. O Senhor sempre esteve nos abençoando, sempre esteve nos moldando, o Senhor sempre esteve nos edificando, Pai, de glória em glória, de batalha em batalha, o Senhor sempre esteve conosco. Nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, para declarar, para profetizar, para liberar uma palavra de vida, uma palavra de prosperidade sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Que nessa manhã eles possam crescer, eles possam avançar, que nessa manhã eles possam desfrutar de todas as promessas que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus, meu Pai. Nós abençoamos, nós liberamos essa palavra, liberamos o novo de Deus sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, guarda, Pai,
transforma a vida deles de glória em glória, em nome de Jesus. Não permita com que eles se percam no meio do caminho, não permita com que eles se percam diante das adversidades, mas que o Senhor possa guardá-los e abençoá-los. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Êxodo no capítulo 17. Êxodo no capítulo 17. A partir do versículo 8. Êxodo no capítulo 17, a partir do versículo 8. A palavra vai dizer o seguinte: sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição do alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas. Os israelitas venciam. Quando, porém, as baixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, pegaram uma pedra e as colocaram debaixo dele, para que nele se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim Josué derrotou os amalequitas à espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como memorial e declare a Josué que exterminarei completamente. Olha isso que Deus está falando. Escreva isso em um rolo com um memorial e declare a Josué: exterminarei completamente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. Ele jurou: por causa da mão levantada contra o trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração a geração. Que forte essa palavra. Que forte o que o Senhor está prometendo ao povo. Ele está dizendo assim: olha, guarda o memorial. Primeiro a gente precisa começar a entender o que está acontecendo aqui. O povo estava passando por uma guerra. O povo estava em guerra. E eu quero que você entenda alguns pontos muito específicos. Todos nós passamos por guerras. O problema não é a guerra que a gente passa, mas como nós passamos por ela. O problema não é a guerra que a gente enfrenta, mas como nós estamos enfrentando essa guerra. A guerra, ela vem de diversas formas. Às vezes vem uma guerra financeira, uma guerra com relação à saúde, às vezes vem uma luta emocional, vem uma luta familiar. Talvez você esteja no meio de uma guerra agora. Mas pastor, como que eu faço para lutar as minhas guerras? Primeira coisa, a palavra me mostra que Moisés tinha uma autoridade. Enquanto as mãos de Moisés permaneciam erguidas, o povo estava vencendo. Significa que havia uma autoridade dada a Moisés para que houvesse a vitória diante de um posicionamento. Não é sobre você apenas levantar as mãos. Aqui houve todo um contexto, mas de trás do contexto da palavra existe o princípio que está sendo exercido aqui. Existe um posicionamento diante de uma batalha. Moisés estava num posicionamento, com mãos erguidas. A bênção do Senhor estava guiando o exército e eles estavam vencendo. As batalhas que eu vou vencer serão determinadas pelo meu posicionamento. Quer ver uma coisa? Se você deseja, se você sente esse desejo no seu coração de vencer as batalhas da sua vida conjugal, mas você não se posiciona para isso, significa que você não vai lutar conforme Deus espera que você lute. Pastor, o que o senhor quer dizer? Presta atenção. Quando Deus te chama para lutar uma luta, Ele não te chama para lutar de qualquer jeito. O nosso posicionamento muitas vezes é mais importante do que o que nós estamos fazendo. Pastor, agora só complicou tudo. Me explica isso direito. Explico. Tem horas que o nosso posicionamento é mais importante do que aquilo que nós precisamos fazer. Porque tem horas que nós estamos tão apegados ao que nós precisamos, ao que nós queremos fazer, e nós ignoramos o posicionamento que nós devemos tomar. Vou te dar um exemplo. Você está passando por dificuldades financeiras, ok? Está passando por dificuldade. Pastor, estou passando por dificuldade financeira, as coisas não estão fáceis. Entendi, ok.
que você pode fazer? Você pode distribuir currículo, você pode falar com alguém que tem uma empresa, você pode conversar com algum amigo que te indique. Há coisas que você pode fazer, mas o que você faz é diferente de como você se posiciona. O posicionamento fala sobre confiança. O que você faz fala sobre a sua capacidade. Presta atenção nisso, vai mudar a tua vida. O que você faz tem a ver com a sua capacidade. Como você se posiciona tem a ver com o que você crê. Você pode estar num lugar em que o posicionamento em fé não vai excluir o que você se compromete a fazer. O seu posicionamento em fé não vai excluir o que você precisa fazer. Você crê que o Senhor vai abrir uma porta de emprego para você. Você crê que o Senhor te fará grandes coisas acontecer na tua vida. Você crê, mas você se move. Existe um posicionamento em fé que não ignora os teus afazeres, mas que não torna os teus afazeres a essência do que realmente vai gerar o teu milagre. Porque o posicionamento é mais importante do que aquilo que você faz. Ou seja, aquilo que você faz tem que estar fundamentado no que você crê. Porque tem horas, irmão, que você faz, mas você não descansa. Vamos trazer de novo à baila o problema de um emprego que você está precisando, algo que você está precisando resolver na sua vida. Talvez você está precisando de uma porta aberta por Deus. Talvez você está precisando que Deus prospere você em alguma área. O posicionamento que você tem em fé, ouvir a Deus e se mover conforme o Senhor falar. Pastor, Deus não falou. Se mova conforme você sabe e peça para que Deus te guie. Peça para que Deus tire de você o homem enganador, as propostas que são armadilhas. Tem horas que Deus não vai falar explicitamente, tem horas que Deus vai te permitir decidir, porque às vezes o Senhor te amadurece ficando em silêncio. Às vezes o Senhor te faz caminhar com maturidade quando Ele silencia e deixa você decidir, porque aí mostra qual o nível de maturidade que você está exercendo na sua vida, escolhendo aquilo que Deus gostaria que você escolhesse. Quando você deixa o seu filho, rapaz, você quer mexer na geladeira? Vai lá, mexe na geladeira. Pegue o que você quiser. Em outros tempos, eu estou te dando um exemplo, uma situação hipotética sobre acessos, tá bom? Em outra situação, em outros tempos, você não deixaria o seu filho abrir a porta da geladeira porque ele vai pegar coisa sem nenhum tipo de filtro. Vai comer muito chocolate, só vai comer porcaria, não vai se alimentar. Mas quando ele amadurece, você permite que ele faça isso porque já existe uma consciência do que ele deve comer e o que ele não deve comer em certas horas do dia. Mas essa consciência do que ele deve ou não se alimentar vem com maturidade. Da mesma forma, o Senhor tem horas que te permite decidir para expor a sua maturidade. Tem horas que nós precisamos decidir certas coisas e essas decisões expõem a nossa maturidade. Aí, irmão, eu trago aqui um ensinamento muito precioso e muito valioso para você. Tem horas que o Senhor me pede para decidir. E eu não estou sempre decidindo o que me leva para um lugar mais confortável. Estou sempre decidindo para o que me leva ao meu propósito. Essa clareza é a maturidade que você precisa para tomar decisões assertivas. Então vamos voltar a fita para você entender o que eu estou querendo te explicar. Posicionamento é diferente de atitude, porque a posição fala sobre a revelação que você tem em fé. A atitude é apenas um reflexo disso. Se você está perdido, você não tem clareza, se você não tem nenhum tipo de propósito muito bem estabelecido na sua vida, as suas decisões não serão pautadas no destino, serão pautadas nas oportunidades e nas necessidades. Se porventura você tem um propósito muito claro, está diante de você uma proposta que te traz prejuízo, mas que te aproxima do propósito, e uma proposta que te traz benefícios, mas que te distancia do propósito, qual das duas tu vai aceitar? Certamente aquela que, por mais que te traga um prejuízo, te aproxima do seu propósito. Porque você tem clareza. Porque você entende que não é sobre ganhar ou sobre perder, é sobre chegar. Você entende que não é sobre o que você está recebendo no presente, mas o que você está construindo para o futuro.
Quando você não tem clareza do seu propósito, quando você não tem clareza do que você foi chamado a fazer, as suas escolhas e as suas decisões, elas são levadas para um lugar de saciar a necessidade que você está enfrentando e o benefício que você pode receber nesse momento, de uma forma imediata. Entende como a mesma proposta pode ser vista de aspectos diferentes? De acordo com a maturidade que eu tenho, de acordo com a visão de propósito que eu tenho, eu tomarei decisões diferentes. E esse texto ele me deixa um ensinamento muito claro. Se eu não tenho uma palavra, eu não vou saber o que fazer no momento da minha guerra. Se eu não tenho uma clareza, se eu não tenho um discernimento, se eu não tenho autoridade gerada pela verdade da palavra, eu não vou saber o que fazer nas minhas batalhas. Eu não vou saber como agir. Então Moisés se posicionou. Posicionamento é mais importante do que atitude. Porque às vezes você está posicionado espiritualmente. Deus te fala assim, fica quieto, deixa que eu faço tudo. Quê? Como assim? E a gente tá tão inserido nesse âmbito de ativismo, faz, quando Deus diz assim, ó, para porque agora é minha vez de trabalhar. Para porque agora é minha vez de fazer. Moisés estava diante do mar. Moisés, por que tu clama a mim? Levanta o teu cajado. Ordena. O mar se abriu. E Deus disse, vocês nunca mais verão esses inimigos que vocês estão vendo. Observem. Observem. E o Senhor fez. O que eles precisaram fazer? Nada, irmão. Eles só precisaram caminhar, né? Mas para o mar se abrir, eles só precisaram exercer a autoridade gerada pela palavra que Deus deu a Moisés. E aqui eu quero te trazer um conhecimento chave para que você se mova. Você não se move pela sua vontade. Você não se move apenas porque você deseja encontrar um lugar mais confortável. Não estou excluindo, não estou negando, irmão, aqui a você o fato de você querer uma casa melhor, um carro melhor, um colégio melhor para os teus filhos. Não é sobre isso. É sobre um lugar confortável que te impede de crescer na fé. Entenda, do contexto espiritual que eu estou falando. É sobre o contexto espiritual. Contexto espiritual. Para que você chegue nesse lugar maduro de fé em fé, de glória em glória. Não estou falando de um ambiente físico, porque a gente sempre tende a nos achegarmos em um lugar confortável e se conformar com isso. Então, irmão, Deus não te chama para um lugar confortável. Deus te chama para um lugar de propósito. Nem sempre o lugar de propósito vai ser confortável. Mas pode ser que no meio do propósito, no meio do processo, você passe por lugares confortáveis. Assim como José passou por um momento confortável quando ele estava liderando a casa de Potifar. O momento passou. Ele se tornou um escravo depois na prisão. Um presidiário, perdão. Ele se tornou um prisioneiro, não é? Então veja, eu preciso me mover para chegar em um lugar de propósito. E eu preciso ter clareza da palavra que recebi para que diante das minhas batalhas eu consiga exercer a autoridade que vem do posicionamento debaixo de uma revelação que eu tenho da palavra que eu recebi. Pastor, tu viajou muito longe agora. Tu foi lá no Japão e voltou. Querido, me desculpe, mas tem horas que você quer lutar a batalha de qualquer jeito. Tem horas que você quer enfrentar os teus inimigos de qualquer jeito, sem ter a consciência do que você carrega. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu estava conversando com uma moça lá na igreja, depois terminou o culto. Pastor, se eu puder orar por mim, por favor, estou passando por guerras espirituais e tá difícil. Eu falei, tudo bem, vou orar por você. Estendi a mão em direção a ela, comecei a orar. O Espírito Santo ministrou meu coração. Ela tem autoridade espiritual, ela é uma intercessora, ela é uma mulher que eu dei a ela autoridade espiritual para se colocar na brecha. Era ela que devia estar orando por você, não você por ela. O que está acontecendo aqui é que ela não percebeu a autoridade que ela carrega, a palavra que eu entreguei, o chamado que eu tenho para ela. E ela está tentando suprir essa lacuna pedindo ajuda de outras pessoas.
Existe uma grande diferença, irmão, entre você pedir ajuda para outras pessoas para suprir uma lacuna e você pedir ajuda para outras pessoas para construir alguma coisa. E é o que nós vamos ver aqui, caminhando para o final já. E eu conversando com essa moça, eu digo, olha, o Espírito Santo está me falando aqui algo muito poderoso. Você tem autoridade, você é intercessora, Deus já te deu uma palavra, a minha pergunta é, por que tu tá fugindo desse lugar? Ela começou a chorar. Mas, Senhor, não sei o que, eu não me acho digno. Eu falei, digno não é você, não é eu, não é o pastor dessa igreja, não é ninguém, é digno. Deus não faz por causa da nossa dignidade. Deus faz por causa da nossa fidelidade. A dignidade está em Cristo. O que Deus espera de nós é fidelidade. Porque ser digno, só Jesus que é, nós não somos. É só Jesus que é digno. Não tem outro. Não existe outro digno senão o Senhor Jesus. Não existe outro digno senão Ele. Só Ele é digno. O que Deus espera de você hoje é fidelidade. Então seja fiel, minha irmã. Minha irmã, pelo amor de Deus, seja fiel no que Deus está te chamando a fazer. Seja fiel no que Deus está te chamando a realizar. Seja fiel, minha irmã. Interceda, se coloque nesse lugar. Então perceba que ela não estava sabendo lutar as batalhas porque ela não entendia a palavra que ela carregava. Moisés já não era mais aquele cara que não sabia o que fazer. Veja, a palavra é muito clara. Deixa eu aqui. Versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refinim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no altar da colina com a vara de Deus nas mãos. Tá diferente ou não tá do Moisés que passou ali pela parte do Mar Vermelho? Moisés não sabia o que fazer. Fala, rapaz, e agora? Rapaz, lasqueira, rapaz, e agora? Ô Moisés, por que tu tá clamando a mim, moço? Opa! Por que tu tá assim, apagulhado de jeito, doido? Explica pra mim. O que tá acontecendo aí? Meu filho, levante o cajado e vai pra cima. A autoridade eu já te dei. Agora, olha a atitude de Moisés. Estão vindo atacar a gente, turma. Ô Josué, deixa eu te falar um negócio. Pode juntar a turma, vai lá. Vou subir. Deixa comigo. Vai dar certo. Você percebe que a clareza te faz tomar um posicionamento diferente? E aqui eu vejo Arão e Ur como pessoas que são colaboradoras, cooperadoras. Irmão, ore para que Deus te dê pessoas. Eu declaro, ora também, tá? Mas eu declaro sobre a tua vida, eu libero uma palavra de bênção sobre você, para que Deus te dê pessoas que colaborem com aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Eu oro para que Deus envie pessoas que colaborem com a obra que o Senhor deseja realizar através de você. Eu oro para que o Senhor te envie pessoas, irmão, que não são menores do que você, não são maiores do que você. Porque Arão e Ur não é que eram menores do que Moisés. Não se trata de hierarquia naquilo que estava acontecendo. Mas sim que existem pessoas que foram chamadas para suportar, para dar o suporte. Da mesma forma que a esposa foi chamada para ser auxiliadora, conselheira, uma importantíssima participação, indispensável na construção de uma família saudável, é a figura da mulher. Mas significa que ela é menor do que o homem? De forma alguma. São duas pessoas iguais com funções diferentes. Nós estamos aqui diante de algo que Deus está fazendo com três pessoas iguais, com funções diferentes. Duas estavam sendo levantadas para dar suporte. Uma estava sendo levantada para liderar. Sabe por que muitos projetos não dão certo em muitos lugares? Porque tem gente que foi chamado para suporte e está querendo liderar. E tem gente que foi chamado para liderar e está se escondendo. E aí nós temos pessoas disfuncionais, ou seja, fora de suas funções. Irmão, nem todo mundo foi chamado para ser Moisés. E a turma acha que o chamado está acontecendo, o propósito está acontecendo quando ela tem o microfone na mão. E não é verdade, irmão. Não é porque o microfone está na tua mão que tu está vivendo um grande propósito. Não tem nada a ver. Eu acredito que os maiores propósitos não acontecem
com aquele que está com o microfone na mão, acontece com aquele que está no secreto com Deus. Porque tem coisa que Deus está respondendo, não é pelo pregador que está pregando, é pela turma de oração que intercedeu a semana, o mês inteiro, o ano inteiro, entregando algo ao Senhor no secreto, sem ninguém ver. E no dia que aquele cabra foi pregar, Deus resolveu fazer. Por causa dele, não. Mas por todos aqueles que estavam com fome e sede, orando, buscando ao Senhor no secreto, sem ninguém ver. Mas tem gente que é vaidosa e acha que as coisas vão acontecer porque é ele que está liderando. Aí, irmão, você é líder de ministério? Você é líder de empresa? Você é líder de uma equipe? Não acha que as coisas vão acontecer só porque tu tá liderando. Porque ninguém constrói nada sozinho. Nós precisamos da ajuda de todas as pessoas que são cooperadoras. Irmão, eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que o Senhor envie pessoas que colaborem com você. Que o Senhor envie pessoas que colaborem com o teu chamado. Que o Senhor envie pessoas que colaborem com o que Ele deseja realizar através da tua vida. Se você foi chamado para ser Arão e seja o suporte que Deus quer que você seja. Se você foi chamado para ser Moisés e liderar, lidere com humildade. Não sirva achando que você vai perder a sua identidade. E não seja servido achando que você é mais do que alguém. Humildade, irmão, é você aprender a servir sem perder a identidade. E ser servido sem ganhar vaidade. Anota isso aí, anota em algum lugar. Isso é humildade, irmão. É você aprender a ser servido sem receber, sem crescer em vaidade. Eu não sou melhor porque sou servido e não sou pior porque estou servindo. Eu não sou melhor porque estou com os meus braços levantados e nem sou pior porque eu estou segurando o braço do outro que está levantando. Tá entendendo isso? É humildade, irmão. O reino de Deus não é construído com voluntários. O reino de Deus é construído com filhos. Filhos. Filhos constroem o reino de Deus. Eu sempre digo isso. Se você é filho, você celebra Josué, você celebra Moisés, você celebra Arão, você celebra Você celebra porque o reino está sendo construído. Não importa se é um que está liderando, se é outro que é suporte, se é outro que está com o microfone, se é outro que canta, se é outro que está no estacionamento. O que importa é que o reino de Deus está sendo edificado. E eu estou no lugar que Deus deseja que eu esteja. Quer aprender a vencer as suas batalhas, irmão? Posicione-se onde Deus quer que você esteja. Se for pro vale igual a Josué, vai pro vale lutar. Se for pro monte para interceder, vai pro monte interceder. Mas tenha discernimento onde Deus quer que você esteja. Deus levantou Moisés para interceder, Josué para lutar. Se muitas vezes Deus te mandar lutar e tu quiser interceder, tu vai estar fora do que Deus espera de você. Pastor, como é que eu faço para descobrir? Aí, irmão, tu vai ter que falar com o dono do plano, que não sou eu. Tu vai ter que falar com Deus para ele te dar esse discernimento, essa clareza. Eu quero que você desça e batalha. Tem horas, irmão, que teu marido vai sair de casa para procurar um emprego. Tu vai ter que ficar em casa intercedendo por ele. Tem horas que a tua esposa vai ter que buscar um emprego porque você está trabalhando e você vai ter que interceder por ela para que ela encontre a porta de emprego. A questão aqui, irmão, não é sobre um ser melhor do que o outro, é sobre um estar cooperando com o outro. Tá entendendo isso, sim ou não? Precisamos ser pessoas colaborativas, cooperativas. Amém? Essa será uma semana de milagres. E eu oro para que ao redor da tua mesa se assentem pessoas cooperadoras. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te engrandecer. Nós queremos te entregar o melhor louvor que nós podemos entregar. A melhor oração, a melhor entrega. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor possa alcançar a vida de cada um dos que estão aqui, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa derramar graça, derramar favor. Eu oro para que o Senhor possa abençoar de uma forma extraordinária cada um que está aqui, em nome de Jesus. Que eles cresçam
que eles avancem, que eles possam romper com as barreiras, que eles possam ter esse discernimento claro daquilo que o Senhor chamou a fazer em nome de Jesus, Pai. Eu os abençoo para prosperar, eu os abençoo para crescer, eu os abençoo para viver os planos e promessas que o Senhor tem para a vida de cada um, em nome de Jesus. Não permita com que eles se percam no meio do caminho, não permita com que eles aceitem propostas que não fazem sentido, mas os abençoe, Pai, para que eles sejam cada vez mais edificados pela Tua Palavra e direcionados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu espero que essa palavra tenha falado do teu coração, que você cresça mais e mais. Se você ainda não adquiriu o nosso livro, querido, adquira. Nós estamos nas nossas últimas impressões, né? E depois a gente vai passar um lapso temporal aí para ter novos exemplares, né? Então, se eu fosse você, garantia o seu exemplar. Pastor, o que você está falando é negócio jogada de marketing? É não, irmão, é porque tá acabando mesmo. Já foi quase tudo, tá acabando mesmo. Então, depois a gente precisa organizar para imprimir mais, mas ainda não tá organizado. Então, eu não tô falando de zoeira, não, eu tô falando sério. Então, querido, em nome de Jesus, adquira o teu livro. E se você precisa de ajuda para crescer em fé, montei um mini curso para como você deve orar, como você deve buscar ao Senhor, como você deve crescer no Senhor, no seu relacionamento com Ele. E ainda te dou esse livro de presente nesse mini curso que eu fiz para ajudar aqueles que são novos na fé. Tá bom? Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe. Se você está me assistindo de alguma outra plataforma que não seja o YouTube, é só você digitar livro e eu vou te enviar todos os links no direct, tá bom? Se você quer ter acesso aos links, aqui na descrição do vídeo aqui abaixo, você consegue ter acesso. Beijo grande no seu coração e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos! Forte abraço, até mais.